Primeiro, é preciso ver qual é o sentido de uma lei. O autor da lei, o Eduardo Cunha, que vocês lembram bem, foi presidente da Câmara, comandou o golpe parlamentar, depois foi condenado por corrupção, foi autor de vários projetos de lei para revogar os direitos das mulheres. Um deles, o 5063, que não avançou na Câmara, queria inclusive reverter o uso da pílula do dia seguinte. Olha o grau de trevas, de absurdo do conjunto da proposição e das ideias reacionárias que o Eduardo Cunha tentou promover como deputado federal, como presidente da Câmara. Nós estamos tratando uma PEC de autoria dele e do João Campos. Uma PEC que, sim, coloca essa questão de que a vida começa desde a concepção, que só pode ser entendido como uma tentativa legislativa de, mais uma vez, avançar sobre os direitos conquistados das mulheres no Brasil. Veja, a deputada Cris falou, e claro que eu discordo dela, mas ela falou, no mínimo, dois temas que, mesmo pegando a lógica de raciocínio dela, comprovam qual é o sentido da PEC que está tramitando. Quando ela fala, porque os magistrados poderão entender que fica revogado o direito, não é o que está na lei, mas é o que pode acontecer, isso já coloca qual é o sentido original, que é tentar reverter, de novo, os 3 casos que a interrupção da gestação é permitida no Brasil. Como tu bem falaste, anencefalia, risco de morte para a mãe e casos de gestação decorrente disso. Primeiro, eu discordo dela de que não altere esses casos, porque a Constituição é acima de qualquer outra legislação. Então, bom, aprova a PEC, embora a PEC não revogue uma matéria do Código Penal de 1940 imediatamente, mas revoga na prática. Qualquer petição, né, ou análise de conteúdo jurídico vai dizer, bom, agora a Constituição fala isso, portanto, fica prejudicado determinados artigos do Código Penal e até entendimentos do Supremo Tribunal Federal. Não vamos esquecer que os casos de anencefalia foi um entendimento do Supremo Tribunal Federal em 2005, que ficou permitido pela nossa legislação, ou seja, por uma decisão do Supremo, e entendendo que, evidentemente, feria a dignidade das mulheres, obrigá-las a manter uma gestação que não tem chance de vida extrauterina. Então, o que nós temos aqui é, de novo, uma tentativa de reverter esses 3 casos, e não é um raio no céu azul. O que nós vimos foi o PL da gravidez infantil, que, de novo, né, tentou tramitar na Câmara dos Deputados e, graças à repercussão pública, ficou enterrado, mas está lá e pode ser pautado a qualquer momento. O que nós vimos foi uma semana que chegou pesado no bolsonarismo com a comprovação de que havia um plano de assassinato do Lula, do Alckmin, do Alexandre de Moraes, por parte de gente de alta cúpula do Exército, das Forças Armadas Brasileiras. Não era algum translocado, como foi aquele que tentou colocar uma bomba num caminhão, e mais, que o Bolsonaro foi partícipe da tentativa de golpe no Brasil. E aí a bancada bolsonarista pega e pauta na CCJ um tema para servir de bode expiatório. Eu não digo cortina de fumaça, porque não é uma cortina de fumaça. Nós temos meninas que são obrigadas, mesmo com a garantia da legislação, estão sendo obrigadas por decisões judiciais ou por demora na prestação do serviço de interrupção da gestação, estão sendo obrigadas a ser mãe. E uma PEC como essa só vai torturar, degradar e violar ainda mais essas meninas. Para concluir, Léo, eu queria lembrar aqui aos nossos seguidores: o Brasil, em 2023, teve 83 mil casos de estupro. Isso que é um dos crimes mais subnotificados. O que significa isso? Que tem mais mulheres e meninas que não recorrem aos boletins de ocorrência, enfim, pela lógica de culpabilização da vítima que nós ainda vemos nessa sociedade extremamente machista. Então, se estima que só 10% dos casos são notificados. Mas nós estamos falando de dados oficiais, 83 mil, que já é muito alto. A cada 6 minutos, uma mulher é estuprada. E 80% dessas vítimas, 61%, perdão, tem até 13 anos. Em muitos casos, decorre de uma gestação vítima de uma violência tão atroz, tão brutal, contra uma menina que não tem sequer condições de levar uma gestação adiante do ponto de vista fisiológico, né, biológico, do desenvolvimento dos órgãos. Tem risco para ela, a própria gestação em si, sem contar o direito dela, porque eu sempre reitero, bom, a Cris falou, eu sou contra o aborto em todos os casos, e ela, de fato, não estou questionando, mas a lei permite, não obriga.
se acontecesse qualquer violência, que tomara nunca aconteça, evidentemente, com uma pessoa que pensa como a deputada Cris, ela não é obrigada a fazer o aborto, ao contrário, ela pode levar essa gestação adiante, ser mãe ou mandar para adoção, enfim, é uma decisão dela. Agora, a lei permite. O que não se pode é querer impor uma visão religiosa de alguns para o conjunto da sociedade, que é o que nós estamos vendo, com a PEC 164 e com a tentativa da bancada fundamentalista na Câmara dos Deputados.